Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Meu querido, minha querida, uma boa noite para você. Quero dizer a você que é um prazer fazer parte da sua casa, da sua família nesta hora, nesse breve momento que nós passamos juntos. O meu nome é Alexandre Gouveia Faria, sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca e quero dizer para você que é assim um privilégio dividir esse momento com você. O fato de você fazer essa transmissão na sua casa nesta hora nos honra e nos alegra e muito. Nós, hoje pela manhã, iniciamos a reflexão em Mateus capítulo 12, a partir do verso número 22. Ficamos estacionados no verso número 22, porque é um verso muito interessante, e nós vimos também Marcos capítulo 3, verso 20, que mostra sobre essa mesma narrativa que tudo o que aconteceu, que está descrito em Mateus, do capítulo 12, do verso 22 em diante até o 32, aconteceu dentro de uma casa. Então a nossa reflexão nesse domingo tem girado em torno disso. A casa, ela é um campo de guerra ou ela é um lugar de paz? E nós vimos hoje de manhã que mais do que um local de guerra e mais do que um local de paz, a casa pode ser um local de cura. E nós vamos orar nesta noite, nós vamos pedir a Deus que Ele abençoe a nossa casa, que Ele abençoe os relacionamentos dentro da casa, que Deus abençoe ajudando a parar as arestas que possam surgir durante esse período, por nós estarmos tanto tempo juntos como nunca estivemos, né? Talvez para essa geração, nunca estivemos tanto tempo juntos. E nesse período possa surgir alguma coisa, nós vamos pedir a Deus que caia por terra nesse momento. Que o Senhor abençoe sobremaneira a sua casa, pois as pessoas que fazem parte da casa, elas não são perfeitas, elas não são infalíveis. Mas a graça de Deus é capaz de lubrificar os relacionamentos. A graça de Deus é capaz de nos dar condições de caminhar mais uma légua. A graça de Deus é capaz de unir a família no meio de todas as diferenças, pois não há dois filhos, duas filhas iguais. Todos são diferentes e às vezes muito diferentes. Dentro da casa encontram-se às vezes membros da família ou membros da casa que possuem religião diferente, ou alguém que possui uma religião que é evangélico e alguém que não é evangélico convivem e fazem parte da mesma família. E o desafio nesta noite é de nós entendermos que, para além da questão religiosa, para além das necessidades individuais, a família é um local de bênção. Foi Deus quem instituiu a família. Ele deixou sobre a face da terra 3 instituições: a família, o Estado e a igreja. As 3 instituições foram ordenadas por Deus para o benefício da sociedade. E a tendência natural dessa casa, dessa família, do marido e 2 filhos, um filho ou uma filha,
é de crescer, da filha se casar, do filho se casar, os netinhos chegarem. Ou seja, é um ordenamento, não só um ordenamento social, mas é algo que Deus colocou sobre a face da terra para nos abençoar. Como é bom quando nós temos uma casa ajustada, quando há entendimento, quando há concórdia, de nós podermos voltar do trabalho, de um dia cansativo, e conseguirmos chegar até a nossa casa e existir harmonia, e existir conversa, ainda que a gente tenha coisa para fazer dentro de casa, tenha que limpar, tenha que passar, tenha que cozinhar, mas ainda assim chegarmos e adentrarmos e estarmos debaixo do teto que Deus nos deu e nos permitiu construir juntos. Então, eu quero orar neste momento pela minha casa e pela tua casa, para que, a despeito de tudo que você possa estar vivendo no âmbito espiritual, no âmbito emocional, na sua vida profissional, eu quero pedir a Deus que, a despeito de tudo e de todos, tua casa seja um local de bênção, a tua casa seja um local de paz, a tua casa seja um local de cura, que Jesus cure dentro da tua casa, que a tua sala seja um ambiente abençoado por Deus, que a tua cozinha seja abençoada por Deus, que o banheiro da sua casa seja abençoado por Deus, que o seu quarto, ou o quarto dos seus filhos, ou o quarto dos seus pais, que a varanda, que o quintal, que a copa sejam abençoados por Deus. Essa história, em Marcos 3:20, diz que tudo isso, todo esse milagre aconteceu dentro de uma casa. Que a tua casa, que a minha casa sejam local de milagre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos traz desafios na construção de um lugar melhor para morarmos. E quando falamos, ó Deus, desta construção, não estamos falando de cimento, não estamos falando de tijolo, não estamos falando de argamassa, não estamos falando de areia, nem de areola, nem de porta, nem de janela, de lâmpada, nada disso. Estamos falando, ó Deus, de uma construção de pessoas, de construção de relacionamentos, de perdão, de relacionamentos, ó Deus, que foram quebrados e eles podem, em Cristo Jesus, serem curados para a glória e honra do teu santo nome. Estamos falando, ó Deus, de pontes estabelecidas dentro da casa. Sabedores que somos, de que não somos pessoas perfeitas, de que perdemos a calma, ficamos nervosos, falamos coisas que não deveriam. Mas ainda assim, te pedimos perdão e rogamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos louvar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores
que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós começamos o nosso domingo refletindo sobre esse tema. Nossa casa é um campo de guerra ou é um local de paz? Né? A minha casa, a sua casa e a casa de todos que nos ouvem nesta hora, como que nós poderíamos definir a nossa casa fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação, desde o início da pandemia, especialmente quando se estabeleceu o isolamento social em todos os estados brasileiros, na cidade onde você mora, talvez até tenha lockdown. Qual a avaliação que nós podemos fazer da nossa casa? Eu tenho contribuído para que a minha casa, para que o meu lar seja um local de paz. Ou eu estou contribuindo ou agindo com indiferença de tal forma que o meu local, a minha convivência, seja um campo de guerra, de briga, de desentendimento, e nós sairemos desse momento todo mundo cheio de sequela, cheio de cicatriz. Eu creio que a gente tem opções nessa caminhada. E eu quero desafiar você a, se você não percebeu ainda, mas que você abra os olhos espirituais e perceba que é possível fazer desse momento um momento vitorioso. Fazer desse momento um momento de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento enquanto ser humano, mesmo em meio a todas as dificuldades que, se você estivesse aqui presente diante de mim, você poderia citar. E eu creio que há dificuldades que todos nós estamos enfrentando, uns mais, infelizmente, e outros menos, felizmente. Nos versos em Mateus capítulo 12, de 22 a 32, que nós estamos analisando, fizemos análise no vídeo anterior do verso 22 e trabalhamos um pouco o que está acontecendo nos bastidores do verso número 23. Ou seja, a multidão está impressionada com o que está acontecendo, o fato de entrar alguém ali endemoniado, cego, alguém que não consegue falar, não consegue se comunicar, e essa pessoa é curada com um poder extraordinário da parte de Deus, representado na pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo em que existe naquela casa uma multidão que se alegrou, que vibrou, que estava ali maravilhada com tudo que estava acontecendo, principalmente por ver uma vida liberta, e Jesus disse que uma vida vale mais do que uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Então uma pessoa liberta, uma pessoa curada é algo extraordinário.
Então, se uma pessoa está sendo curada ou foi curada do coronavírus, isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário. Se uma vida sequer, infelizmente, milhares estão sendo perdidos, mas a morte ou a perda de uma única vida já seria o bastante para ser uma tragédia. Ainda que eu e você não conheçamos, seja alguém distante de nós, mas para aquela família que perdeu e para a própria história que foi interrompida, ainda mais se é alguém ainda jovem, isso tem o tom de tragédia. E não precisa ser 10 mil, pode ser uma vida só, que já será uma tragédia. Mas dentro daquela casa, como eu disse, se por um lado havia uma multidão que se alegrou e vibrou com o que estava acontecendo, por outro lado, houve um outro grupo que não ficou satisfeito, e não satisfeito, ele duvidou do que estava acontecendo e lançou uma acusação sobre Jesus. Antes da gente ler o que eles disseram, eu queria fazer assim, um lembrete a você, muito singelo, sobre o pronunciamento de palavras. Queria que você guardasse com muito carinho no seu coração uma observação. Nós, todos nós, somos senhores das palavras que não pronunciamos. Porém, nos tornamos escravos daquilo que afirmamos ou daquilo que negamos. Somos senhores das palavras que nós não proferimos e nos tornamos escravos das palavras uma vez proferidas. Então, diferentemente deste grupo de religiosos chamados fariseus, que não tiveram nenhum cuidado pela sua palavra, eu peço a você que a nossa oração seja de termos cuidado com as nossas palavras. Depois que elas saem, elas não voltam mais. E nós nos tornamos escravos dessas palavras. Mateus capítulo 12, verso número 24. Toda a história tem o mais. Mas, porém, todavia, entretanto, essa daqui tem o mais. Verso número 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, ou seja, ouvindo a multidão dizendo, mas seria este o filho de Davi? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que cura espantosa, que pessoa poderosa, quem é esse? Será que ele é realmente o cumprimento das promessas veterotestamentárias? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. Eles não só manifestam uma brutal incredulidade sobre a divindade de Jesus Cristo e a ligação dele com Deus, como eles afirmam que aquilo que aconteceu pelo poder de Belzebu, pelo poder do diabo. Eles não creem na revelação que está sendo dada, eles não creem na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado em forma humana, eles não creem nos sinais que estão sendo dados, nas curas, nas manifestações do poder de Deus, que só Jesus Cristo poderia fazer, que nenhum outro antes dele, nenhum outro depois dele poderia dar esses sinais. Eles não só não acreditam que isso veio de Deus, como eles também acusam, afirmam que isto veio literalmente de Belzebu. Agora, olha só que coisa interessante. Para você que é crente,
mas se melindra com todas as críticas que você recebe. Se alguém faz uma crítica, se alguém faz uma avaliação, você logo se melindra, você logo fica magoado, você quer logo jogar a toalha, não vou participar, não vou fazer, não vou ajudar porque falaram isso. Preste atenção, nós estamos falando de um ser que era um ser e é um ser perfeito. Jesus, encarnado em forma humana, viveu na Terra aproximadamente 33 anos. Teve um ministério de cerca de 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Em seus lábios nunca foi achado, nunca foi encontrado dolo, engano. Nunca cometeu um único pecado, nem de maneira objetiva, nem de maneira subjetiva no coração. Era o único caso na história de um filho que era mais velho que os pais. Porque antes que Maria e José existissem, ainda que José fosse pai de Jesus juridicamente falando, ainda que eles, antes deles existirem, Jesus já existia. Então ele é mais velho que seu pai jurídico e ele é mais velho que sua verdadeira mãe Maria. Ele é o único caso de um ser 300%. Ele é 100% homem, ele é 100% divino, ele é 100% humano. Mas ao mesmo tempo ele tem atitudes tão humanas, de tanta empatia, de tanto apreço pelo ser humano pecador, que alguém poderia afirmar, olhando para Jesus, tão humano assim, só sendo divino. Quando nós olhamos para tudo isso, para toda essa história, para toda essa biografia, e mesmo que uma pessoa não seja cristã, mesmo que ela não professe Cristo como Senhor e Salvador, ainda assim é possível admirar a biografia de Jesus como um homem extraordinário que viveu sobre a face da terra. Esta pessoa que nós fizemos todo esse apanhado biográfico de maneira muito resumida, esta pessoa vai ser acusada de estar realizando um milagre pelo poder de Beelzebul. Aí eu pergunto a você, tudo que eu disse foi para chegar a esse ponto. Se Jesus, sendo perfeito, se Jesus sendo cheio do Espírito Santo, se Jesus sendo concebido de maneira sobrenatural, sua mãe é Maria e seu pai é o próprio Deus, sendo um ser sem pecado, ele foi acusado de fazer o bem pelo poder de Beelzebul. Você veja bem, se disseram isso do Filho de Deus, onde não existia um engano, um dolo, uma falha, um pecado, uma palavra frívola, errada, um sentimento equivocado, ele não tinha. Se mesmo assim disseram que ele fez isso pelo poder de Beelzebul, o que não dirão de crentes como eu e você, que não somos nem 10% do que Jesus foi? Então, essa experiência, ela mostra que aquilo que o Filho de Deus esteve sujeito durante o seu ministério, eu e você, como crentes, como testemunhas de Jesus Cristo em pleno século XXI, nós não estamos isentos. Se ele passou por tamanha calúnia, por fazer o bem, então eu e você também passaremos por calúnias, mesmo fazendo bem. Mesmo que Deus use você para fazer milagre. Ainda assim, não se assuste se esse milagre que Deus fez através de você, alguém disser que foi pelo poder de Satanás. Porque se fizeram isso com Jesus, não farão comigo e com você? Certamente que farão. 25. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, por isso que tem que existir uma tentativa, uma busca, uma luta, uma batalha, para que haja concórdia dentro da casa, para que haja um mínimo de entendimento dentro da casa. Ainda que haja necessidade, às vezes, de ficarmos em silêncio, ou haja necessidade de descermos do pedestal espiritual, do pedestal emocional, e pedirmos desculpa
Haja necessidade do perdão, porque o perdão lubrifica os relacionamentos. E perdoar, o que é perdoar? Perdoar é permitir que o outro ou a outra renasça na nossa experiência. Se nós perdoamos alguém, mas não permitimos que esse outro renasça na nossa experiência, na nossa vida, na nossa existência, se o outro reconhece o erro, a outra reconhece o erro e está disposto a recomeçar a sua relação conosco em bases diferentes, com um comportamento diferente, com atitude diferente, então literalmente nós perdoamos e haverá o renascimento desse outro, dessa outra, na nossa experiência. Se o perdão, se eu digo que perdoei, mas eu não quero saber, eu não quero perto, eu tenho mágoas, eu tenho ressentimento, na verdade eu não perdoei. E perdoar é entender que o outro não corresponde às minhas expectativas e que eu também não correspondo às expectativas do outro. E mais, quando nós não perdoamos, é como se tivesse um punhal fincado no nosso coração. Tem um punhal fincado no nosso coração, sangrando e doendo. E tudo que a outra pessoa faz, a qual não perdoamos, tudo aquilo que ela faz nos incomoda, nos fere, nos magoa, nos irrita, porque tem um punhal cravado no nosso coração. Qual é o problema? O problema é que nós não queremos tirar esse punhal, porque nós achamos que vai ser mais dolorido tirar o punhal do que mantê-lo. E aí a gente vai mantendo e sangrando, quando na verdade a gente não tem força para tirar, nós temos que clamar a Deus para que Ele tire. E aí Deus, com o poder que só Ele tem a capacidade de tirar esse punhal do nosso coração. Então, perdoar não significa necessariamente esquecer. Nós temos dois tipos de recordação. Recordação emocional e recordação histórica. A recordação histórica é quando você, por exemplo, saiu da sua casa, foi até a padaria, comprou pão, comprou leite e voltou para casa. Você saiu de casa, foi até o sacolão. Chegou lá, comprou uma fruta, comprou uma verdura, comprou um legume e voltou para sua casa. Isso é uma recordação histórica. Você lembra do fato ocorrido, mas isso não traz nenhuma grande alegria ou grande tristeza. Você foi lá, pagou, recebeu a mercadoria e veio embora para sua casa, para se proteger. Isso é uma recordação histórica. Recordação emocional são as coisas que trazem alegria ou tristeza ao seu coração. O que é perdoar? Perdoar, eu lembro do fato, mas não mais no campo emocional. Eu lembro do fato agora no campo histórico. Ou seja, eu lembro do acontecimento, mas ele não dói mais. E por que não dói? Porque Deus tirou o punhal que estava no nosso coração. Então Jesus está dizendo que é necessário, se Ele faz isso tudo, e Ele diz que todo reino dividido contra si mesmo será destruído, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, então tem que existir uma forma de nós buscarmos a concórdia dentro da casa, via o perdão, via a reconciliação, seja qual for a forma lícita e honesta, para tentarmos caminhar em união. Eu não estou falando de unanimidade, eu não estou falando de todos terem a mesma opinião dentro da casa, mas de nós tentarmos sentar à mesa e termos algum tipo de diálogo, algum tipo de conversa, e se todos sentarem à mesa, se mais de dois sentarem à mesa a fim de ceder, é impossível não sair um acordo. É impossível não sair um entendimento. Então Jesus está dizendo, é necessário que haja união. Se houver desentendimento, uma cidade dividida, um exército dividido, uma casa dividida, eles não subsistirão, eles não permanecerão, eles tombarão com o tempo. E ele continua, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Ou seja, se a tese de vocês é verdadeira, se isso que eu fiz foi pelo poder de Beelzebul, foi pelo poder de Satanás, então ele está dividido e o seu reino não vai subsistir. É a tese de vocês. Se eu fiz pelo poder de Satanás, então eu expulsei um espírito maligno, que era meu, eu expulsei dele. O meu reino não vai subsistir. Então Jesus está dizendo, olha, o que vocês estão falando é simplesmente uma contradição. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como seu reino sobreviverá? Resposta, não sobreviverá. Então a tese deles é uma tese equivocada. Não está existindo uma divisão no reino maligno. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos filhos ou seguidores os expulsam? Jesus está fazendo o seguinte questionamento. Dentre os filhos dos fariseus, existem aqueles que praticam o ministério do exorcismo. Então, Jesus falando,
Se eu pratiquei o exorcismo desse jovem que entrou aqui, que estava com espírito maligno, que estava cego, que estava mudo, que não conseguia viver. Se eu fiz isso pelo poder de Beelzebul, então o ministério de exorcismo praticado pelos filhos de vocês é por qual poder? Seria também pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás, que os filhos de vocês, fariseus, exercem o mesmo ministério que eu exerci aqui diante de vocês? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Os vossos filhos que exercem o ministério de exorcismo, eles mesmos vão julgar o que vocês estão falando e o que eu fiz. Os vossos próprios filhos vão avaliar isso. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Se eu expulsei esse demônio que entrou aqui, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, pela mão de Deus, então o reino de Deus que foi prometido, ele chegou a vós, ele está ao alcance de vós, ele está próximo de vós. Então a mensagem de Jesus tem uma das suas mais importantes singularidades, a proximidade, a chegada do reino de Deus, ainda que não na sua plenitude, mas é o que nós chamamos de já, mas ainda não. O reino já está presente, mas não na sua consumação. Nós já sentimos os poderes do mundo vindouro. Tem momento de tanta alegria, de tanto prazer espiritual, de tanto que Deus está perto de nós, que a gente sente como se os anjos tivessem descido e estivessem sentados ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo, a vida se apresenta às vezes tão dura, tão difícil, a vida se apresenta tão salgada, tão amarga, que a impressão que nós temos é que os demônios subiram e estão sentados ao nosso redor. Isso se chama já, mas ainda não. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, ele vai trazer uma palavra tremenda sobre o reino, porque ele vai sofrer uma interrogação. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, é uma curiosidade humana. A gente sempre quer saber. Em escatologia, nessa questão do futuro, o que vai acontecer, a gente esbarra em dois problemas. Como e quando? Quando Jesus voltará? A Bíblia não diz. A Apocalipse diz que todo olho verá quando ele vier. Mas aí tem um como. Como todo olho verá se a terra é redonda? Então, em escatologia, nós esbarramos nesse problema. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então, a cura deste endemoniado nada mais é do que um sinal da presença do reino de Deus entre nós. Esse reino já está entre nós. E há sinais desse reino, sinais dessa graça, sinais desse amor, sinais desse poder de Deus entre nós, entre os homens. Creia nisso, em nome de Jesus. Jesus continua: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Que é isso? No meio da história, Jesus conta uma parábola. Mas o que significa essa parábola? Quem é o valente dessa história? Bem, se nós formos pensar, Jesus é extremamente valente. Poderíamos dizer, numa primeira afirmação, sem analisar o texto, sem analisar o contexto, que Jesus é a pessoa mais valente que há em todo o universo. E eu não tenho dúvidas que Jesus seja a pessoa mais valente em todo o universo. Mas eu tenho que entender o que esta afirmação,
O que esse contexto está delineando para nós? Ele está falando de qualquer valente? Não, ele está falando de um valente específico. Uma palavra, uma frase, ela precisa ser investigada dentro do seu contexto. Se alguém está na cozinha e eu falo assim, pega essa manga aí, a pessoa vai entender que é uma fruta, provavelmente. Mas se eu estiver num ateliê de costura e alguém disser, pega aquela manga para mim, provavelmente vai ser entendido como manga de uma camisa que está sendo montada, que está sendo costurada. Então, manga não significa a mesma coisa. A palavra manga, alguém falou manga, está se referindo a quê? A fruta? A manga de camisa? Então, você veja que a palavra tem que ser analisada dentro do seu contexto. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos ler mais uma vez. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amar? Bem, se esse valente precisa ou pode ser amarrado, então esse valente não pode ser Jesus Cristo. Porque Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, para quem tem todo o poder, não existe ninguém que seja mais poderoso do que ele. Então, peraí, o que está acontecendo nessa história? Bem, o valente não pode ser Jesus Cristo. Porque o valente nessa história será amarrado. Mas eu preciso entender essa parábola à luz de todo esse contexto de Mateus capítulo 12, de 22 a 32. E o texto afirma que alguns homens acusaram Jesus de ter feito aquele feito extraordinário pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. Jesus agora diz o seguinte, como que alguém vai entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amar? Bem, Jesus não pode ser esse valente porque teria que existir um poder maior que o dele para amarrá-lo. Então, se Jesus não é o valente, então o valente só pode ser um poder menor que o poder de Jesus, que tem em seu poder alguns bens. O que significam esses bens? Esse valente da parábola, esse valente é o próprio Satanás. Aquele que chega e amarra o valente é mais poderoso do que ele e é capaz de imobilizar, de amarrar, de deter o valente. Então precisa ser obrigatoriamente alguém mais poderoso do que ele. Então o que a gente pode entender dessa parábola dentro desse contexto? O valente é Satanás. E aquele que vai amarrar o valente é Jesus Cristo. Só ele pode amarrar o valente. Só ele pode amarrar Satanás. Aí depois ele fala o seguinte, que é necessário entrar na casa, na residência do valente, e é necessário saquear os bens que estão em poder do valente. Que bens são esses? Que bens são esses? Que linguagem metafórica é essa? Ele não está falando de bens literalmente, ele está usando uma linguagem metafórica, para além do sentido literal. Ele não está falando de casa, ele não está falando de carro, ele não está falando de escada, de mesa, de cadeira, de fogão, ele não está falando de geladeira, ele não está falando de nenhum bem de dentro da casa. É uma linguagem metafórica. Ele está falando o seguinte, é necessário que ele, Jesus, amarre Satanás para que possa saquear a casa. O que é saquear a casa dentro desse contexto? É libertar aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão presos pelo poder de Satanás. E só Jesus poderia e pôde amarrar o valente, o que ele fez. Então Satanás foi amarrado. Amarrado. E agora é hora não de amarrar Satanás, porque ele já foi amarrado. A hora agora é de saquear os bens,
é de pregar o evangelho e libertar aqueles que estão aprisionados. Mas aí você vai perguntar assim, mas pastor Alexandre, eu não estou entendendo. Se o diabo está amarrado e o mundo está essa bagunça, imagina se ele tivesse solto. O que não seria de nós? Bem, você talvez esteja achando que amarrado aqui significa imobilizado. Não, amarrado aqui não significa imobilizado. Amarrado aqui significa limitado. Pastor, eu não entendi. Então vamos lá. Suponhamos que aqui onde eu estou, eu tivesse uma corrente de 2 metros. E essa corrente de 2 metros eu tivesse aqui um pitbull. Muito agressivo, muito temperamental. Um cachorro mesmo, que para ficar sob controle, só ficando ali amarrado. Então, esse pitbull, ele está amarrado a uma corrente que tem 2 metros. Qualquer pessoa que esteja a uma distância além de 2 metros desse local onde eu estou, ela não será atingida, ela não tem nenhuma chance de ser atingida pelo pitbull, porque a corrente aqui é bem grossa, é forte, não tem como ele escapar. Mas se alguém estiver a 2 metros ou menos, essa pessoa pode ser atacada por esse cão. Ela coloca a sua vida em risco. Veja se você conseguiu entender. O fato deste cão estar amarrado não significa que ele está impedido. Significa que ele está limitado. Então, a presença de Jesus, a presença do reino de Deus entre nós, como está lá em Lucas, capítulo 17, verso 21, a presença do reino de Deus entre nós trouxe uma restrição ao poder de Satanás, de tal maneira que ele não faz tudo o que ele quer, ou tudo que ele pode, mas houve uma restrição ao seu poder, à sua atuação, pela presença do reino de Deus trazido na pessoa de Jesus Cristo. A nossa tarefa, enquanto gente que crê, não é de amarrar Satanás, pois ele já foi amarrado. E esse período do amarrado de Satanás é o que está descrito em Apocalipse 20, que é o milênio. E o milênio é o período que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Esse período é o período que nós entendemos biblicamente, que é o período do milênio, em que Jesus Cristo amarrou Satanás, trouxe uma restrição ao seu poder, e é nesse período da primeira vinda até a volta, é a era do Espírito, é a era da igreja, é a hora do testemunho. E quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é que as portas do inferno estão vindo em direção à igreja, não. É o contrário, a posição da igreja é uma posição vitoriosa. Nós somos vitoriosos, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Jesus Cristo, pois em Cristo nós somos mais, muito mais. Presta atenção a esse hiperbolismo paulino. Nós somos mais, muito mais que vencedores. Então, quando a igreja prega o evangelho, as portas do inferno são arrombadas, porque não há como as portas do inferno resistirem ao poder de Deus. É isso que Jesus está colocando aqui. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Nossa tarefa, repito, não é mais de amarrar o valente. Ele foi amarrado.
A nossa tarefa é saquear a casa. O que significa saquear a casa na linguagem bíblica? Significa proclamar o Evangelho, e à medida que proclamamos o Evangelho, a verdade do Evangelho tem o poder de libertar os homens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que Jesus está dizendo? É uma palavra de alerta. Não há como ficar em cima do muro. Não há como olhar para o Evangelho, não se comprometer com o Evangelho, mas acompanhar Jesus de longe. Dizendo o seguinte: olha, eu não me comprometo com o Evangelho, eu não creio em Jesus, mas eu reconheço que ele é um camarada legal, ele é um camarada bacana, ele é ético, ele é um exemplo para nós. Não adianta ter Jesus como exemplo e não ter Jesus como dádiva. Não adianta admirá-lo e não ter em seu coração. Não adianta ajudar a igreja, ajudar os crentes e não assumir um compromisso com Jesus. Não há meio termo. Ou alguém está a favor de Cristo, se comprometeu com ele, segue os seus passos, ou essa pessoa está contra Jesus. Ele mesmo diz: quem não está comigo, quem não ajunta comigo, está contra mim, espalha, trabalha contra mim. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, há um pecado, apenas um, que não tem perdão. Qualquer outro pecado que você disser que não tem perdão, é uma invenção sua, é um acréscimo seu, é um texto apócrifo. Porque segundo Jesus, o Filho de Deus, só existe um pecado que não tem perdão. E qual é? Verso 32, Mateus 12, 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra o próprio Jesus, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Duas observações. A primeira delas é de que o crente, a pessoa que crê em Jesus, ela não comete este pecado. A gente vai ver na segunda colocação. Mas eu afirmo a você antecipadamente que quem crê em Jesus não comete esse pecado. Que este pecado não tem perdão. Segunda observação, que é uma pergunta. Que pecado é este? O que é blasfemar contra o Espírito de Deus e, consequentemente, não obter perdão? O que é blasfemar contra o Espírito? Lembra que eu disse que uma afirmação ela tem que ser entendida dentro de um contexto. Então, se eu perguntasse a você qual a ideia que você tem de blasfêmia contra o Espírito, com certeza você, como uma pessoa capaz, como uma pessoa inteligente que é, você iria dizer alguma ideia que você tem sobre a blasfêmia contra o Espírito. Se nós reuníssemos todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão nesse momento, talvez nós tivéssemos dezenas, centenas de
de opiniões diferentes sobre o que significa blasfêmia contra o Espírito. Mas eu queria afirmar de maneira assim muito segura e muito tranquila que eu só tenho como entender, nós só temos como entender esta afirmação de Jesus, muito forte, muito grave, nós só temos como entendê-la se nós formos ao contexto. A gente não pode sair de Mateus 12, de 22 a 32. A gente tem que entender o contexto. O que é, neste contexto, blasfemar contra o Espírito de Deus? É fazer aquilo que os fariseus, que os religiosos da época de Jesus, do partido religioso dos fariseus, que eram 6.000 pessoas, presos e aprisionados ao cumprimento da lei, transformar a relação graciosa com Deus numa relação jurídica, é não crer na revelação que está sendo dada. Ao realizar aquela cura, Jesus está fazendo um sinal que na verdade aponta para a presença do reino de Deus. Jesus é a auto-basileia, é a autorrealização do reino de Deus. A presença de Jesus é a presença do reino de Deus entre nós. Ele traz o reino para essa dimensão. E os sinais estão nas curas dos leprosos, na ressurreição de mortos, na multiplicação de pães e peixes, no cuidado pela fome, no perdão dos pecados. Jesus vai fazendo, e tudo isso é sinalizando a presença do reino de Deus, ou seja, há sinais dentro da história, no interior da história, há sinais visíveis da presença deste reino que é invisível entre nós. E Jesus mostrou isso na cura do endemoniado. Ao acontecer essa cura, foi uma manifestação visível da presença do reino de Deus entre nós, segundo a palavra de Jesus Cristo. Mas os fariseus, eles não creram nessa revelação. E muito pelo contrário, eles não só não atribuíram a Deus, como atribuíram ao poder que se opõe a Deus, atribuíram ao poder de Satanás. Eles não creram na revelação que estava sendo dada. Esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado da incredulidade. O Espírito Santo estava movendo toda aquela realidade, levando Jesus àquela atuação, porque Jesus era completamente submisso ao Espírito de Deus. No seu batismo, ele se entrega completamente ao Espírito de Deus, em total submissão. A vida de Jesus é uma vida de entrega a Deus Pai, de entrega ao Espírito. Jesus, então, guiado pelo Espírito, faz aquele milagre, olha para aquela necessidade, age com compaixão, a multidão fica perplexa e vê ali a possibilidade do cumprimento da profecia do Antigo Testamento, e os fariseus que estão presentes, que estão olhando para aquela realidade, que estão testificando o sobrenatural, não creem. E atribuem isso ao poder de Beelzebul. O não crer na revelação que está sendo dada pelo Espírito de Deus, isto constitui-se numa blasfêmia contra o Espírito. Então, qual é o pecado que não tem perdão? O pecado da incredulidade. Enquanto o indivíduo permanecer na incredulidade, não há perdão. Só existe perdão se houver arrependimento e fé. Eu quero terminar apontando a você as 3 maiores tragédias na existência humana. E essas 3 tragédias estão muito visíveis nesse tempo. Se eu citasse essas 3 tragédias em um outro tempo, talvez elas ficassem distantes para você e você talvez não encarasse como uma tragédia. Mas dado esse momento de pandemia, de coronavírus, infelizmente de morte, de diminuição de salário, de perda de emprego, de falência de empresas, você vai entender de maneira muito clara quais são as 3 maiores tragédias na experiência humana.
Vamos lá? Terceira maior tragédia na experiência humana: o desemprego. O fato de um chefe de família, o fato de uma mulher que também é chefe de família, juntamente com seu esposo, ou talvez uma mulher que cuide sozinha da sua família, que foi abandonada pelo seu marido, que foi traída pelo seu marido, que foi largada pelo seu marido e ela decidiu cuidar da sua família, honrar a sua família, e aí ela tem uma jornada que é dupla, que é tripla, que é quádrupla. O desemprego na vida de um chefe de família, na vida de uma chefe de família, de alguém não ter condições de sair para trabalhar, para vender a sua força de trabalho, para vender os seus produtos, para receber o seu salário, para receber a sua comissão, para receber o seu sustento e voltar para a sua casa e poder pagar as suas contas em dia, comprar o seu alimento, cuidar dos seus filhos, pagar a escola, pagar o aluguel, pagar a prestação. O desemprego, a falta de renda, o endividamento, o empréstimo, o constrangimento, a humilhação, o despejo pela falta de pagamento de aluguel. O desemprego é a terceira grande tragédia na experiência humana. O que faz com que não poucas pessoas desistam da vida, enveredem pelo suicídio, porque aí no desemprego a gente pode acrescentar a falência, e tanto a falência quanto o desemprego pode fazer as pessoas enveredarem pelo suicídio, dando fim à sua própria vida, ou partirem para a mendicância e passarem a dormir e viver nas ruas, o que é também uma tragédia. Segunda grande tragédia na experiência humana: a doença. E quando eu falo de doença, me entenda, eu não estou falando de uma simples gripe que a gente pega em um período fora de pandemia. A gente pega uma gripe, 3 dias depois está bom, tem uma febrezinha, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório. Eu não estou falando dessa doença. Eu não estou falando de você ir ao médico e estar doente, ter que tomar antibiótico durante 7 dias, e depois de tomar antibiótico você se recuperou. Eu não estou falando de uma cirurgia que você fez e ficou 1 mês se recuperando, depois voltou ao trabalho. Eu não estou falando desta doença. Eu estou falando da doença que inviabiliza a vida. Eu estou falando da doença que inviabiliza os projetos. Eu estou falando da doença que nos coloca dentro da UTI, que nos coloca dentro do CTI. Eu estou falando, por exemplo, de coronavírus, quando ele atinge as vias aéreas. Porque várias pessoas estão sendo curadas, mas chega um estágio da contaminação e da manifestação do vírus que a cura se torna extremamente difícil. Então eu estou falando da enfermidade do câncer no estado terminal, eu estou falando do efizema pulmonar, eu estou falando da enfermidade que inviabiliza a vida, a existência. Esta é a segunda grande tragédia na experiência humana. E você deve estar curioso ou curiosa, pastor, adianta lá. Qual a primeira? Eu vou te dizer. A primeira grande tragédia humana é a incredulidade. É o fato de não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porque a terceira e a segunda, por mais que sejam graves e gravíssimas, você não veio a este mundo para ver as outras pessoas viverem. Você veio aqui para viver. Então, a terceira e a segunda, o desemprego, a falência e a enfermidade, a doença,
Elas são graves e gravíssimas. Mas ainda assim elas estão confinadas a uma existência no tempo presente, que tem início e um dia chegará ao fim. Aos 50, 40, 30, aos 70, aos 80, aos 100, em algum momento, porque a vida neste mundo, ela é finita. Mas a tragédia número 1, a incredulidade, ela faz com que você passe por esta vida, mas não vivendo o que Deus tem para você. Porque uma coisa é ter vida biológica, outra coisa é ter vida espiritual. É saber que no nosso coração nós temos literalmente paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí nós já não estamos falando dessa vida que começa aqui e termina aqui. O que nós estamos apontando a você é que a existência humana não cessa no caixão. Há uma vida aquém túmulo, que é essa que nós conhecemos aqui. E há uma experiência a ser vivida após o túmulo. Jesus é capaz de nos salvar dentro da história, desta história, e nos dar uma nova vida. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura, nova criação, essa pessoa passa a ter. Ele vai dizer em outro momento, em Efésios capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós, escrevendo à igreja em Éfeso, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, sem Cristo, nós estamos espiritualmente mortos. Mas Jesus é o único capaz de nos dar vida, e vida em abundância, vida que não cessa, vida que é eterna, vida que começa aqui e segue em direção à eternidade. Creia nisso e terás vida, e vida em abundância. Deus te abençoe e vamos louvar ao Senhor nesta hora. Amém. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir,
com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro, para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, serviremos a Deus com alegria. Mas eu e minha casa serviremos, oh, a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes vão, todos eles a Deus com alegria. A ti, Senhor, vamos te servir. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe. Muito obrigado por você tirar esse tempo para nós passarmos juntos, ainda que virtualmente, né? Mas é um tempo que eu sei que nós estamos juntos e Deus está abençoando.
A minha oração é de que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, conceda um tempo de vitória. Eu quero terminar fazendo assim uma afirmação que eu queria que você prestasse muita atenção. Você vai se assustar com o que eu vou falar, mas deixa eu explicar depois. Porque se você ficar só com a primeira frase, vai desfazer tudo que eu falei. Então, deixa eu fazer a primeira afirmação. E antes de você tirar uma conclusão, eu vou explicar o que eu afirmei. A primeira afirmação, né? Ela é muito simples e curta. Eu quero dizer a você, em alto e bom som, para você, para sua família que estão aí reunidos, ou se você está no celular, na televisão, não importa. Deus, guarde isso. Deus nos frustra. Eu vou repetir, para você não ter assim nenhuma dúvida. Você nem precisa de voltar aí o canal, não. Eu vou repetir. Deus nos frustra. Você, poxa, pastor, depois de uma palavra vitoriosa, o senhor termina de maneira tão melancólica. Deus nos frustra. Calma, 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 calma. Deus nos frustra. Vírgula. A gente pensa que vai dar tudo errado. E Deus faz dar tudo certo. Então ele nos frustra. Ele frustra o nosso pessimismo. A gente pensa que vai dar tudo errado, que a gente não vai sobreviver ao coronavírus, que a nossa família vai acabar, vai perder tudo, que as brigas dentro da casa vão começar, e que não vai ter dinheiro para sustentar a casa, e que não vai ter salário, e que nós vamos passar fome. Eu quero dizer a você que Deus sabe de tudo que você está vivendo. E que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E no meu caso, se você olhar bem, isso me conforta bastante. Porque eu sei que só está acontecendo o que está acontecendo na minha cabeça porque Deus permitiu. E Ele sabe quais são as necessidades dentro da sua casa. Você não sabe qual a necessidade que poderá surgir amanhã, segunda-feira, amanhã de manhã ou amanhã à tarde. Ou a necessidade que surgirá na sua casa na quarta-feira. De repente você vai ter que sair para comprar um botijão de gás, porque acabou. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Deus conhece todas as necessidades que você sabe sobre a sua casa e que estão te preocupando. Mas Deus conhece também as necessidades que ainda haverá. Deus já sabe qual. E há de providenciar uma válvula de escape. Há de prover. Porque Ele, o Deus que nós cremos, Ele é Jeová Jirê, o Deus que provê. Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que supre, o Deus que nos abençoa, como abençoou Israel durante a peregrinação no deserto. Não havia como plantar, não havia como colher. O Senhor lhes deu um maná durante quase 40 anos. Quando precisaram atravessar o mar, o Senhor foi lá e abriu o mar, sem auxílio humano. Então nós cremos
porque tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós entregamos todos os lares que nos ouvem e aqueles que ainda ouvirão nas tuas santas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana, apesar do confinamento, te dê uma semana maravilhosa. E eu vou fazer 2 pedidos a você. Se você experimentou nesta noite que Deus te abençoou, falou o seu coração, não guarde esse tesouro apenas para si, mas compartilhe com outras pessoas, dá um joinha aí, dá uma curtida no vídeo para que ele possa ser apresentado a outras pessoas, faz uma lista de transmissão, envia para os seus amigos, envia para as suas amigas, envia para a pessoa que você acredita que está precisando de ouvir, que está sendo vítima da ansiedade, que está angustiada, que está perdendo noite de sono, que está perturbada nesse momento. Envia esse vídeo para ela, para abençoá-la. E eu vou pedir a você também para você se inscrever no canal. E assim você recebe todas as comunicações, sempre que houver um novo vídeo, você vai estar recebendo. A gente manda, eu mando para aqueles que fazem parte da minha lista de transmissão, que eu conheço. Mas talvez você tenha sido apresentado por um amigo, por uma amiga, por um irmão a este canal. Então eu não vou conseguir mandar para você, eu não tenho o seu número. Mas se você se inscreve no canal, você vai ser avisado quando o vídeo será postado. A partir das 9h30 da manhã, esse vídeo é postado no domingo. E a partir das 6h30 da tarde, ele já entra lá na espera no canal. E aí você é comunicado, e você não perde mais nenhum vídeo. E o nosso desejo é que você e a sua família sejam grandemente abençoados. Não temos outro interesse a não ser isso. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana pesada, confinamento, como eu disse, uma semana maravilhosa. Cuide dos seus, que a sua casa seja um local de paz, prosperidade e cura. Em nome de Jesus. Amém. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá